6 perguntas sobre dívidas bancárias. Eu vou pedir até licença, pessoal, para que eu possa ler a colinha aqui hoje, porque são 6 perguntas e eu vou falar as perguntas e vou respondê-las em seguida. Eu sou Geoffrey Saraiva, eu sou advogado e vou pedir para que você fique até o final, se inscreva no canal, conheça as minhas redes sociais, Geoffrey Saraiva, Geoffrey Advogados. O contato do meu escritório de advocacia é o primeiro link aqui na descrição do vídeo e se precisar de auxílio, estou à disposição, eu ou a minha equipe. Pois bem, quais são as perguntas que eu vou responder nesse vídeo? Primeira pergunta, posso perder o carro por dívidas bancárias? Segunda, posso ser processado? Terceira, meu salário pode ser penhorado pelo banco? Quarta, a dívida prescreve? Quinta, posso ser preso? Olha que pergunta curiosa. E a sexta, posso perder a minha casa? Pois é, falando em dívida bancária, o primeiro ponto que você tem que entender é que a vida não acabou. Você precisa ser respeitado mesmo que você esteja devendo. No meu escritório de advocacia, eu já ajudei milhares, vários consumidores com o mesmo problema. Empréstimo consignado, empréstimo pessoal, cheque especial, conta capital de giro, enfim, são vários produtos bancários que nós já ajudamos, porque, dependendo da situação, é plenamente possível buscar uma boa renegociação com os bancos, mas você precisa ter estratégia e essa estratégia é que um advogado pode fazer por você. Pois é, primeira pergunta, posso perder meu carro? Pergunta interessante. Quando você está devendo, você pode perder o carro? Pode, mas isso acontece lá na frente se ocorrer um processo judicial, uma ação de execução de contrato, ou uma ação monitória, uma ação de cobrança, e lá na frente, se o carro for quitado, for no seu nome, o banco pode pedir uma penhora online através do Sisbajut, que é uma penhora em conta, e também um renajude, que é um bloqueio do seu veículo. Mas até isso acontecer, pessoal, demora tanto tempo, sabe? Então pode acontecer, mas de forma bem relativa. Segunda pergunta, posso ser processado? Pode. Qualquer pessoa, seja pessoa física ou pessoa jurídica, inclusive banco ou instituição financeira, ela pode processar as outras pessoas. Mas o que é que eu quero que você entenda? Que para o banco processar uma pessoa ou empresa, o banco também tem sua despesa. O banco tem que pagar custas judiciais, porque o banco não tem justiça gratuita. O banco tem que pagar para ingressar com o processo. Segundo, o banco tem que pagar os honorários do advogado. Terceiro, o banco tem que pagar todo um corpo jurídico para levar esse débito para a justiça. Mas em algumas situações é possível verificar quando o banco está se preparando para ingressar com o processo judicial. Quando a sua dívida, eu tenho observado isso, o banco não entra com o processo quando a dívida é baixa, porque, como eu falei, o banco tem despesas para ingressar com o processo. Mas quando a dívida é substancial, sei lá, 50, 100, 200, 1 milhão de reais, como eu já vi, e o banco começa a te notificar previamente, começa a te chamar para a negociação, significa que o banco está se preparando para ingressar com o processo judicial. Em resumo, posso ser processado? Pode, mas eu vejo, a grosso modo, quando essa dívida é uma dívida substancial. Terceira pergunta, meu salário pode ser penhorado? Não, não pode. Pessoal, só quem pode fazer penhora é a justiça. O banco não pode. Ah, você tem uma dívida no banco B, ou no banco roxinho, e você recebe seu salário nesses bancos e de repente o banco, o Geoffrey está devendo 5 mil reais, caiu 6 mil do salário, eu vou ficar com 5 mil aqui, e você vai ficar com 1.000. É certo? Não, isso é totalmente errado. Mesmo que você tenha assinado um contrato com o banco autorizando isso, o banco precisa respeitar a sua verba alimentar. Se o banco fizer a penhora do seu salário sem uma ordem judicial, é possível entrar com um processo contra o banco pedindo desbloqueio da conta e uma indenização por danos morais, porque é verba alimentar. Quarta pergunta, dívida prescreve? Sim, a dívida prescreve, mas, em regra, a prescrição ocorre em 5 anos após o vencimento da última parcela. Então, assim, muito cuidado com essa questão da contagem da prescrição, porque muita gente conta errado. E o que é que significa prescrição, a grosso modo? Prescrição é quando o banco não pode mais te executar, te processar, se o teu nome estiver no Serasa por conta dessa dívida antiga, uma dívida prescrita, tem que ser retirado, isso é a prescrição a grosso modo. Pessoal, eu sempre falo a grosso modo porque eu falo de forma resumida, para que você entenda o seu direito. O meu foco do canal é trazer um conteúdo ético e correto para que você entenda melhor o seu direito, porque eu já vi tanta injustiça acontecendo que a minha meta de 2025 é informar a maior quantidade possível de consumidores. Por isso que eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo com um amigo consumidor para que ele conheça o seu direito. Dívida prescreve. Posso ser preso? Olha que pergunta curiosa. Pode ser preso por dívida? Não. No Brasil, a única prisão por dívida que pode ocorrer é a questão da pensão alimentícia, quando você está atrasado, né? Em regra, não tem como você ser preso por dívida bancária, né? E a última, posso perder a minha casa? Não, você não pode perder a sua casa, porque sua casa é chamado bem de família, exceto em algumas situações. Por exemplo, quando essa casa foi dada em garantia espontaneamente, quando a casa foi objeto de financiamento bancário da própria casa,
dívida trabalhista de empregado doméstico, enfim, existem algumas situações onde você perde a sua casa por dívidas, mas em regra, dívida bancária que não tem relação com imóvel, você não perde a sua casa. Por isso que eu falei em um determinado vídeo aqui do meu canal, ou foi no Instagram, sobre o Instagram, Geoffrey Saraiva, Geoffrey Advogados, eu falei em uma determinada situação que eu postei lá nos stories, eu falei que o consumidor, eu não recomendo que ele venda um bem para pagar dívidas. Por quê? Porque é difícil você conquistar algo. E é possível também pleitear um acordo. Eu lembro da história da mãe de um amigo, que foi em 2009, foi em 2010, que ela vendeu a casa dela quitada para pagar, sabe o que, pessoal? Dívida de cartão de crédito. Olha que absurdo. Se fosse hoje, naquela época não era advogado ainda, se fosse hoje eu não permitiria que ela fizesse isso. Ela estava cometida naquele momento por um problema psiquiátrico, inclusive, vendeu a casa muito barata, quitou os cartões e perdeu a casa. Ou seja, ninguém vende uma casa quitada, que é o seu bem de família, seu único bem, para pagar dívida, ainda mais dívida bancária. Isso não se faz. Mas o que você pode fazer se você está devendo? Tem que pagar suas contas? Tem que pagar suas contas. Mas verifique uma estratégia para que você possa ter um conforto financeiro na hora dessa renegociação das dívidas. Então, assim, foram essas perguntas que eu respondi. Se tiver mais alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo, que eu sempre respondo meus inscritos. Sempre tem vídeo por aqui. Então, se gosta do conteúdo, curte, comenta, compartilha e me segue. Geoffrey Advogado.